Essência Divina, Luz Criadora. Olá amigos, tudo bem? Estamos de volta para darmos continuidade com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 12 e paramos no número 11. Esse capítulo 12, cujo título desse capítulo é Amai os vossos inimigos. Então, dando continuidade, nós vamos ler agora o número 12 do capítulo 12. E quem vai nos falar sobre isso é o Santo Agostinho. Foi em Paris, em 1862. Abre aspas. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, pretórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre, do fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá: foi necessário o sangue para salvar minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens, nos breves instantes que te restavam na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, que de sangue não vos pedirei então, o Cristo, por todos os ultrajes que lhe tendes feito. Não somente o feriste com os espinhos e a lança, não somente o ergueste no madeiro infamante, mas ainda, em meio de sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu ele, depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ó como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. Então, ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alto e mostrai, então, que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza, para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como o suicida,
o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, e é um como o outro. O soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas de sangue de um irmão. Número 13. Quem vai falar agora é um espírito protetor. Abre aspas. O duelo, como o que outrora se chamava juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que dirias, entretanto, se visses os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamarias de insensatos a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média? E lembre-se de que, naquela época, era infinitamente menos culpado. O próprio nome de juízo de Deus revela uma fé ingênua, é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequentemente sucumbir o ofendido. Ó, estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho! Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não é suficiente proibir o mal e preservar o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Agora quem vai nos falar é Francisco Xavier. Foi em Bordeaux em 1861. Número 14. Abre aspas. Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que ages segundo a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco, por uma palavra dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, à mãe o seu filho, aos filhos o pai e com ele o seu sustento. Certamente, aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros,
do que expor a vida daquele que tem o direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convenho que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas ele deve ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infames. Desculpe, deixa eu repetir essa frase. Mas, além de ser estúpido, jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo. Se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio? Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada. Triste satisfação que frequentemente, já nesta vida, deixa causticantes remorsos. E se for ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não queres que os outros te façam. Então sim, desaparecerão todas as causas de discórdias, e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. Agora quem nos vai falar é Santo Agostinho. É número 15. Abre aspas. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida de seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, introduz-se numa casa para roubar e mata o que tenta impedi-lo. Porque este é quase sempre o homem, sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de desespero. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo de refletir. Ele age, pois, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso o que significa o duelo aos olhos do mundo, que o considera como ato de coragem e desapego à vida. Mas haverá realmente coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo, resto dos tempos da barbárie, quando a lei era direito do mais forte, desaparecerá com uma apreensão mais sã do verdadeiro problema da honra, à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura. Bem, irmãos, então encerramos por aqui esse capítulo 12, que veio praticamente falando muito sobre o duelo, que naquela época, como eu já falei antes, era uma prática comum, principalmente na Europa. Quando alguém se sentia ofendido, pedia a reparação através de um duelo. Então aqui está explicando os motivos pelos quais é um erro praticar o duelo. Bem, amigos, quero agradecer principalmente aquele que está assistindo o canal pela primeira vez. Obrigado. Se quiser se inscrever no canal, é Essência Divina, Luz Criadora, Deus. Ativar o sininho e se inscrever no canal. Dá um like de gostei para receber as nossas mensagens,
notificações. Principalmente temos feito ultimamente a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que estão chegando no canal pela primeira vez, terem conhecimento. E se quiser assistir outros vídeos, repito, o nosso canal é Essência Divina Luz Criadora. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.